antes vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, para a gente entender o que o apóstolo Pedro quer nos dizer. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, nos conduzir ao entendimento da Tua Palavra. Senhor, abre o nosso coração, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, Senhor, ao fato de Teu servo Paulo pregar a Palavra naquele lugar. O Espírito de Deus abre o coração daquela mulher, para ela entender o que o Teu servo falava. Senhor, assim como o Senhor fez com Lídia, faz conosco também, Senhor. Abre o nosso coração, para que a gente possa entender a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus para nós. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, já sabemos qual é o contexto da carta de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu esta carta para os irmãos que estavam dispersos, que estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Os irmãos que estavam longe da cidade santa, longe de Jerusalém, e não estavam no convívio dos irmãos. Por quê? Naquela época estava começando a perseguição aos irmãos pelo Império Romano, e esta perseguição trazia perca de bens, trazia prisões, trazia morte aos irmãos, e muitos irmãos eram dispersos para outros lugares, né? Quando se levantou ali a perseguição, irmãos foram embora, outros eram pegos, eram dispersos. Então Pedro, sabendo deste momento, Pedro traz essa carta para fortalecer os irmãos que estavam em perseguição, estavam sofrendo, né? Ameaças de morte, perda de bens, sendo levados aos leões, sendo ali sendo palco de diversão para o Império Romano. Irmãos que eram crucificados e ali eram acendidos como tocha diante das ruas de Roma, para iluminar a rua de Roma, né? Então, nossos irmãos sofreram por causa de Cristo. Hoje nós vivemos o Evangelho ótimo, né? Mas o que esses irmãos passaram, eu acho que nenhum de nós iríamos suportar isso, né? Então Pedro aqui reforça esses irmãos através dessa carta, né? Ele envia essa carta a outras comunidades para reforçar a fé dos irmãos. E o apóstolo Pedro começa este versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Pedro quer dizer aqui? Pedro começa com doxologia, uma expressão de louvor a Deus. Ele reconhece Deus como o Pai de Jesus Cristo, enfatizando a base cristocêntrica da fé. Pedro começa esse versículo 3 enfatizando Deus. Ele faz uma doxologia. O que é uma doxologia? É um louvor, é um abençoar. Na escritura, a doxologia é uma forma de louvor. E como é que ele faz esse louvor? Ele, bendito seja o Deus e Pai. Ele exalta a Deus. Por que ele exalta a Deus? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós hoje conhecemos a Cristo, porque o Pai permitiu que nós viemos conhecer. E nós devemos louvar a Deus por isso. Devemos engrandecer o seu santo nome por isso. Porque se nossos olhos foram abertos, porque Deus abriu nossos olhos. E aqui Pedro traz esses irmãos exaltando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo.
ele louva a Deus, ele engrandece o nome do Senhor, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento da aflição, da dor. Pedro quer refletir esses irmãos, louve a Deus, engrandeça seu santo nome, não pare de exaltar a Deus, porque por causa das bênçãos de Deus, hoje conhecemos a Cristo, hoje temos a vida em Cristo Jesus. Então Pedro aqui exalta a Deus no início desse versículo e mostra aos irmãos que devem fazer a mesma coisa. E isso, trazendo para os dias de hoje, irmãos, nos reflete a todo momento glorificar o Senhor. Não tem ocasião que nós viemos passar que deixemos de glorificar a Deus, que esquecemos de exaltar o seu santo nome, porque todas as bênçãos que hoje está em nossa vida foi dada por Deus. O próprio Deus entregou. Hoje conhecemos a Jesus Cristo. Hoje temos uma vida em Cristo. Temos o acesso a Deus. Temos a vida em Cristo Jesus, porque Deus permitiu. Então devemos louvá-lo, devemos engrandecê-lo, devemos abrir o nosso coração e entregar todo a Ele, irmãos, porque é por Deus que somos abençoados. Infelizmente nem todos enxergam isso. Infelizmente há pessoas que deixam a dificuldade impedir o seu louvor, impedir a sua vida em Deus. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. Irmãos, se você respira, porque Deus permite você respirar. Então, como nós não podemos ser gratos a Deus? Como não podemos fazer o que Pedro fez? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro exalta a Deus, mesmo no momento da dificuldade que esses irmãos estavam passando. E aqui, irmãos, não é uma coisinha não. Os irmãos poderiam perder a vida a qualquer momento, ser presos, ser torturados, ser jogados aos leões. Era coisa grande, irmãos. Mas mesmo assim, Pedro diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E caminhando mais, irmãos, aqui diz que conforme a sua abundante misericórdia, veja bem, o que foi que veio sobre a nossa vida? Conforme a sua abundante misericórdia. O que é que Pedro quer dizer, esses irmãos? O que nós temos com a misericórdia de Deus? Aqui, irmãos, a ênfase está na graça imerecida de Deus, a salvação e a nova vida em Cristo. São frutos da misericórdia divina, não de méritos humanos. Pedro quer mostrar a esses irmãos da onde vem as bênçãos, da onde você teve a bênção, a vitória, da onde veio. Pedro enfatiza aqui, irmão, dizendo que conforme a abundante misericórdia de Deus. Pedro inclina a graça, irmãos, a graça imerecida, algo que nós não merecíamos, não tínhamos méritos nenhum, mas Deus permitiu, Deus nos deu. Nós lembramos ali de, se não me engano, Gálatas, fala sobre isso, que a graça é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie, não vem das nossas obras, mas vem de Deus. Então Pedro inclina aqui esses irmãos dizendo, apesar de vocês estão passando o que estão passando, apesar de toda a dificuldade, nós devemos louvar a Deus, porque Deus derramou a sua abundante misericórdia sobre nossa vida, irmãos. Ele nos deu a salvação, irmãos. Ele nos deu a salvação e uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje, irmãos, você com esta vida em Cristo, trazendo para o dia de hoje, irmãos, não há nada que aconteça que pode tirar isso de você. Nada. Aqueles irmãos lá naquela época estavam
os seus bens, mas nada poderia tirar as bênçãos de Deus sobre a vida deles, irmãos. O corpo poderia padecer, mas a alma nunca, porque esses irmãos já estavam agraciados pela grande misericórdia de Deus. Então, irmãos, trazendo para o dia de hoje, nós podemos passar dificuldade, passar apertos, não ter reconhecimento de homens, mas, irmãos, o que eu quero te dizer esta noite, que o que Deus lhe deu, ninguém pode tirar. Ninguém, irmãos, ninguém pode requerer o que Deus te deu, é seu, porque o próprio Deus, com sua abundante misericórdia, derramou sobre a nossa vida. É o que Gálatas capítulo 2, versículo 8, irmãos. Gálatas 2. Deixa. Não, vamos começar aqui. Gálatas, não, acho que é Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8, irmãos. Então, irmãos, Pedro fortalece os irmãos, dizendo, pela misericórdia de Deus, a grande e abundante, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu uma vida em Cristo, uma vida gerada pela misericórdia de Deus. E Pedro continua, irmãos, nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo. Pedro enfatiza a esses irmãos que a misericórdia de Deus fez algo em nossa vida, derramou algo em nossa vida, a misericórdia de Deus. E o que foi isso que aconteceu em nossa vida, sendo abençoado pela misericórdia de Deus? Nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, capítulo 1, versículo 3, aí, irmãos. Pedro enfatiza, irmãos, aqui Pedro fala da regeneração, ou seja, o novo nascimento espiritual. Esta nova vida leva a viva esperança em uma esperança real e ativa, fundada na ressurreição de Cristo, que garante a vitória sobre a morte. Glória a Deus. Pedro mostra para esses irmãos: vocês estão passando dificuldades, eu sei, vocês estão aflitos, eu sei, mas lembre-se do que aconteceu em sua vida. Lembre o que foi que Deus lhe deu pela misericórdia dele, a graça merecida. E o que foi que esta graça fez na sua vida? Nos gerou novamente para uma esperança viva, irmãos. Irmãos, é triste, muitas vezes a gente vê em outros irmãos que não sabem, não entendem o que foi que Jesus Cristo deu. Eles vivem perdidos, sem entender, irmãos, que nós fomos renovados, irmãos. Glória a Deus. Pois antes estávamos mortos nos nossos pecados. O nosso direcionamento era morte, e morte eterna, irmãos. Onde lá vai o corpo, a alma e o espírito. Estávamos direcionados a este lugar, irmãos, sem esperança nenhuma de nada. Suas forças eram insuficientes. Você não tinha como se achegar a este Deus Santo. Você não tem dinheiro para pagar esta salvação, pois ela não é comprada. Você não tinha méritos nenhum para ganhar esta salvação. Mas, irmãos, infelizmente, tem irmãos que não entendem
entendem isso e vivem uma vida completamente diferente de um crente, porque não tem esse entendimento do que aconteceu na vida dele. E você não entendendo isto, você vai viver uma vida como se fosse qualquer um aí, irmãos. Por que vemos escândalos hoje? Por que vemos tantas coisas aí no meio da igreja, homens de Deus, mulheres de Deus, supostos? Por quê? Porque não entendem a salvação eterna. Eles não sabem da graça de Deus. Eles não sabem que eles foram renovados para uma nova vida. E esta vida agora em Cristo Jesus. Esta vida gera, irmão, Jesus Cristo em minha vida. Eu vivo neste mundo de trevas, brilhando a Cristo Jesus. É isso que Pedro quer enfatizar esses irmãos. Olha, eu sei que vocês estão passando dores, aflição, mas lembre-se que vocês foram renovados. Vocês têm uma esperança viva. A esperança que nos espera, irmãos, não é morta, não é baseada em homens, não é baseada numa placa de igreja. Não, irmãos, a nossa esperança está baseada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é a nossa esperança, aqui, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, irmãos. O apóstolo Paulo disse, se Cristo morreu, ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Todo aquele que crê nele, ressuscitará com Ele, irmãos. A nossa esperança não é uma esperança que homens podem te dar, não, ou religião, não. A nossa esperança está viva lá à direita do Pai, irmãos, intercedendo por mim e por você. Essa é a nossa esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, todos aqueles que crêem nele ressuscitará juntamente com ele, irmãos. Então temos uma esperança viva, porque Cristo vive. Ele está vivo, irmãos. Ele vive. Então, se ele vive, nós vamos viver. Então, o apóstolo Pedro diz a esses irmãos, lembre-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos junto com ele. Então, temos uma esperança viva e eficaz, que não se acaba, que não termina. Não, apesar de estar sofrendo, passando aflições, dificuldades, sendo seus bens retirados, sendo expulsos para outros lugares, sendo mortos, mas apesar de tudo isso, a nossa esperança não pode acabar, porque o nosso Senhor está vivo. Então, eu trago esse texto para hoje, irmãos, para nós. Nós vivemos num mundo aí, irmão, de trevas, um mundo que o Senhor não é o centro. Pode ver em vários lugares, o Senhor não é mais o centro, já deixou de ser o centro. Então, nós vamos passar por dificuldades, vamos. Graças a Deus, e ainda temos o privilégio de pregar o Evangelho. Aleluia. Não temos perseguição aqui, mas há lugares que irmãos estão sendo mortos por falar de Cristo. Eu estava vendo uma reportagem onde 2 missionários ali pregando o Evangelho, uma muçulmana se converteu. Ela chegou em casa e disse à sua família que agora ela era de Cristo. Ela foi espancada até desmaiar. Os familiares foram lá onde estavam os missionários, esfaquearam e espancaram até desmaiar, irmãos. Só porque a senhora se converteu a Cristo. Então, hoje nós temos o privilégio de pregar o Evangelho em tudo que é cantaria. Ainda não tem ninguém para nos perseguir, mas vão se levantar para nos perseguir. Então temos que aproveitar esse momento de apregoar a palavra, para que as almas possam ser despertas, para que eles também tenham este dom, esta esperança em Cristo Jesus, para que quando o Senhor se manifestar no dia do Senhor, eles subirem em glória junto com o Senhor, né?
Então Pedro aqui diz: olhe, a esperança de vocês é viva. Aconteça o que acontecer, ninguém vai tirar isso de vocês, porque o nosso Senhor ressuscitou, Ele está à direita de Deus, intercede por todos nós. O versículo 4 diz, para uma herança incorruptível, imaculada e que não se desvanece. O que Pedro quer dizer aqui? Pedro quer nos mostrar, irmãos, que a nossa esperança viva em Cristo Jesus é algo, irmãos, que não se acaba. É algo, irmãos, que não pode ser maculada. É algo que não se desfaz. Para uma herança incorruptível. O que Pedro quer dizer? A salvação não só nos dá nova vida agora, mas também uma herança futura. Você conheceu a Cristo, você ganhou uma nova vida. A sua vida, o seu velho homem, a sua velha mulher foi renovado. A nossa mente foi transformada. Tivemos um encontro com Cristo. Ele nos deu uma nova vida. Mas esta vida nova gera também algo a mais. Mas também uma herança futura. Que é algo que os crentes herdarão. Pedro usa 3 palavras para descrever esta herança. A primeira palavra que Pedro usa para descrever a herança que nós vamos herdar por Cristo Jesus, Pedro diz que ela é incorruptível. O que é isso? É aquilo que não aceita corrupção, não se deixa degradar, desgastar, moralmente, ou não perder a sua pureza, ou seja, destruir com o tempo. Irmãos, a herança que Cristo nos deu, ao fato de você conhecer a Cristo, você agora é herdeiro de Deus por Jesus Cristo. E essa esperança, essa herança, esse tesouro que o Senhor deu, Ele não aceita a corrupção. Ele não acaba, irmãos. Não pode se acabar. É eterno. Paulo traz um exemplo de corredores ali nos jogos, né? Paulo disse que aqueles homens corriam, eles se guardavam, eles se preservavam para tal dia correr. E neste dia eles davam o máximo dele para ganhar uma coroa incorruptível. Era uma coroa de louros, de folha de louros. Aquelas folhas se acabam, vão acabar. Paulo diz, eles fazem tanto esforço, se preserva, se guarda, evita comer tal coisa, vai dormir cedo, e no dia dá toda a sua energia por causa de uma coroa que vai se acabar. Algo que acaba, seca, você vai botar lá, secou, acabou. Mas Paulo diz que os crentes, os homens e as mulheres de Deus correm por uma coroa incorruptível, que não se acaba, não pode acabar. É algo que não aceita a corrupção. A coroa que está reservada para mim e para você não aceita a corrupção, não acaba, é para a eternidade. Então, irmãos, o que nós hoje aqui agora, o que adianta você correr atrás de coisas deste mundo, guardar riquezas, batalhar, lutar, brigar com um, passar por cima do outro para ganhar bens? E isso tudo que você ganha é corruptível, vai se acabar. E você não pode levar nada. Você partir desta vida, você não leva nada. Nada pode ir com você. Se as pessoas forem lá botar você no caixão, você vai no caixão. Senão você vai ser jogado lá no buraco de qualquer jeito. Então o que adianta? A gente está se acabando aqui nesta terra, correndo por títulos, por riquezas corruptíveis que acabam.
E muitas vezes deixamos de lado uma coroa que é incorruptível, um prêmio que é incorruptível, uma herança que é incorruptível e vai durar para a eternidade, irmãos. Pedro enfatiza aqui aos irmãos e diz: olha, a herança que te espera não se acaba, não pode acabar, porque é para a eternidade. Então nós hoje, ouvindo essas palavras, nós devemos refletir a nossa vida, irmãos. Devemos olhar o que nós queremos. O que nós queremos? Queremos bens aqui nesta terra e deixar algo grandioso que nos espera de lá? Ou vamos se afastar de tudo isso aqui e correr atrás daquele que não se acaba, aquela coroa que nos espera, a coroa de glória? O que vale mais? Irmãos, Deus abençoou você, Deus derramou a sua abundante misericórdia sobre a sua vida. Jesus Cristo foi apresentado a você. Então o que adianta agora, irmãos, você com a coroa incorruptível em sua mão, você correr com coisas desta terra, irmãos? Você abandonar aquilo que Deus te deu para tu correr para coisas desta terra, irmãos? Abandonar a Cristo? O que adianta? O que esta terra pode nos dar que vai para a eternidade? Nada, irmãos, nada. Nada. Isso reflete, irmãos, a nossa vida com Deus. O que você quer com Deus? Qual é o motivo de você estar aqui? O que você espera? Eu espero a minha coroa. Eu aguardo ansiosamente pela coroa a qual o Senhor irá me dar. E batalho por isso. E vivo a minha vida por isso. Até o momento que Cristo se apresentou a mim, a minha vida foi completamente mudada, irmãos. Eu espero que a dos irmãos também. A minha vida tomou um direcionamento diferente a qual eu estava andando atrás de uma coroa corruptível, bens desta terra. Mas quando Cristo se apresentou, a minha direção foi mudada, irmãos. Mudou de direção, de trajetória, irmãos. E agora eu aguardo esta coroa, esta herança incorruptível. Espero que os irmãos também estejam no mesmo intuito. O apóstolo Pedro diz também, imaculada. Esta herança é imaculada. O que é imaculada? O que é imaculada? Significa sem mancha ou sem impureza, pura, sem defeito, sem pecado. A herança que te espera, irmãos, é algo puro, irmãos, puro, como o nosso Deus, irmãos. Deus é puro, irmãos. Deus não há manchas de erros, não há pecado, não há resquício de coisa errada. Deus é puro. Assim também a herança que nos espera é pura, não tem manchas, não tem impurezas, não tem pecado. Isso nos leva a analisar a nossa vida, irmãos. Como é que nós estamos levando a nossa vida, irmãos? O que é a prioridade para você? Qual é a sua prioridade? Porque se você olha para o santo, você tem que refletir esta santidade de Deus aqui neste mundo, ao mundo que nós vivemos. Se você olha para o mundo, você vai refletir aquilo que é do mundo, né? O servo, a serva de Deus, olha para Cristo, é o autor e o consumador da nossa fé, e o Senhor é puro, irmãos. Nós devemos refletir essa pureza, porque o que nos espera é sem mancha, é puro, é sem defeito, é algo perfeito, irmãos, dado pelo próprio Deus. Ele também diz, desvanece, não desvanece. E que não desvanece. O que é esse desvanece?
significa desaparecer aos poucos, sumir gradualmente ou perder a intensidade, perder o brilho ou a beleza, murchar como a flor. Pedro diz que a nossa herança não acaba. Eu já até falei sobre isso aqui. Ela não acaba, o que me espera não acaba, é para a eternidade, irmãos. Ela não murcha como uma flor, não? Ela não perde aos pouquinhos. Não. Hoje, se você pegar um dinheiro e botar lá na poupança, se você não estiver ali movimentando, fazendo alguma coisa, com o tempo esse dinheiro vai perder o valor. Vai perdendo o valor ali no tempo. Você pega o dinheiro, guarda no meio de casa, deixa lá, quando você for ver, não tem mais aquele valor que antes tinha. Então, irmãos, esta herança a qual nos espera, ela não se acaba. Ela não acaba. Ela é para a eternidade. Então, apesar desses irmãos estar passando o que está passando, Pedro inclina esses irmãos para dizer o que? Olha o que espera vocês. Vamos sofrer aqui? Vamos passar por provações? Vamos. Mas olha o que espera vocês. Olha a herança que está esperando vocês. E onde é essa herança que nos espera? Reservada nos céus. Para nós. Para nós, irmãos. Irmãos, você tem que abrir os olhos, irmãos, e procurar buscar o Senhor a todo momento, irmãos, porque isso aqui não é brinquedo, irmãos. Isso aqui vale a sua vida. Aqui vale a sua vida. Estou falando da sua vida. Não estou falando de um carro, de uma casa, de uma quantia de dinheiro. Não, irmão. Estou falando da sua vida. O que você quer? Onde vai ser a sua casa? Quem será o seu dono? Esses irmãos sofriam aflição, mas Pedro e estavam inclinando ele dizendo: rapaz, o que nos espera não é isso aqui. O que nos espera é grande demais. O que nos espera não é sujo. O que nos espera não se acaba. Não é incorruptível. O que nos espera é grande demais. Então não olhe para as dificuldades desta terra. Não olhe para o que você passa, mas olhe para cima, aonde está sentado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso dá segurança e consolo aos crentes, especialmente em tempos de perseguições e sofrimentos. Essas palavras que Pedro traz aos irmãos, dá força a esses irmãos. No momento da perseguição e do sofrimento, Pedro procura fortalecer esses irmãos, mostrar a esses irmãos que Deus abençoou com Cristo Jesus e que essa bênção gera uma rica esperança que nos espera. Pedro está encorajando cristãos perseguidos ao lembrá-los de que eles foram regenerados pela misericórdia de Deus, têm uma esperança viva graças à ressurreição de Jesus Cristo e já possuem uma herança eterna segura nos céus. Esta passagem fala sobre a salvação, irmãos, esperança, fé e segurança eterna. Irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos, irmãos, e ver o que Deus nos deu, irmãos. Enxergar, pedir: Senhor, abre meus olhos para que eu possa enxergar o que o Senhor me deu. Para que assim, irmãos, a gente tendo essa visão, a gente venha abrir os nossos olhos e dizer: isso é grandioso demais, eu não posso perder. Posso passar o que passar, eu não posso perder o que Deus me deu. Venha o que vier, eu não posso perder, porque isso aqui nenhum homem, nenhum lugar pode me dar. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, já nos abençoou nos lugares celestiais, irmãos. Já fazemos parte da herança de Deus, irmãos, pois o selo do
está sobre nós, irmãos. Fomos selados pelo Espírito de Deus e já fazemos parte da eternidade, irmãos. Então preserve o que você tem, irmãos. Zele pelo que você tem. Guarde com todo o seu empenho o que você tem, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado.